Olá, a nossa saudação fraterna a todas, a todos que nos veem e ouvem neste momento através das plataformas digitais em mais esta atividade que vamos conduzir hoje, refletindo sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Antes de iniciarmos, se faz necessário manifestar a nossa imensa gratidão a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, por tudo o que Ele nos tem proporcionado ao longo de nossas existências, pelas dádivas imensas, os dons da vida, da saúde, do bem-estar físico, psíquico, espiritual, pela bênção da família, que representa para nós uma oportunidade de crescimento, de reajuste, com corações queridos, com os quais seguramente nos comprometemos em tempos passados. Agradecer pela oportunidade do trabalho, que garante a nossa subsistência material, mas que também nos desenvolve intelectualmente, permitindo da mesma forma que através da convivência com os colegas, com os superiores, possamos também ir treinando, ir aprimorando as nossas virtudes da paciência, da tolerância, da benevolência, do perdão, do respeito às individualidades. Gratidão também a Jesus, o nosso mestre, guia, que de forma tão amorosa deixou para nós o seu Evangelho como guia seguro para a nossa felicidade no presente e no futuro. E como seus emissários, os bons espíritos, que atuam junto a nós na condição de guardiães, de anjos da guarda, espíritos protetores, e também aqueles espíritos familiares que, através dos laços amorosos, permanecem atentos às nossas angústias, às nossas necessidades, participando das nossas alegrias, consolando-nos, incentivando-nos nos momentos de tristeza, e que, sem a ajuda constante, sem o auxílio permanente dessas entidades, nós pouco poderíamos realizar. E agradecer pela oportunidade deste momento de estarmos reunidos, ainda que através dos meios virtuais, para mais uma reflexão. Então, como eu comentei, nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira coisa importante, então, sobre a qual nós devemos obter uma compreensão maior, é qual é o sentido verdadeiro da expressão utilizada por Jesus, pobres de espírito. Quando nós falamos dessa maneira, pode gerar uma compreensão equivocada, e muitas vezes isso acontece, que ao utilizar o termo pobres de espírito, pobres em espírito, o mestre Galileu estaria fazendo referência àquelas pessoas desprovidas de riqueza, de recursos materiais, de meios de subsistência. Nada mais enganoso, nada mais equivocado. Porque Jesus, quando em outro momento que trata do jugo leve, fala então que nós todos cansados de sofrer, deveríamos nos dirigir até Ele, pois o seu jugo é leve e deveríamos aprender com Ele, que é brando e humilde de coração. Então, Jesus se coloca na condição de humilde, o espírito mais perfeito, mais elevado,
que é o responsável pela governança espiritual de todo o planeta Terra e quem sabe de outros mundos, se coloca como um humilde, como alguém que veio para servir e não para ser servido. Então essa é a noção que ele certamente quis imprimir à expressão pobres de espírito ou pobres em espírito. Ele não estava falando de riqueza material, mas estava se referindo a essa condição do nosso coração, da nossa intimidade, da nossa individualidade, de sermos humildes perante a vida. E a gente vai entender um pouco melhor essa questão da humildade e se há ou não alguma relação com o fato de ser humilde e de ser ou não ser rico, de ser ou não ser pobre. Já de pronto nós podemos deixar claro que não há uma relação entre humildade e pobreza ou riqueza. Nós encontramos, conhecemos pessoas que nasceram já em berço esplêndido, né? que já nasceram numa condição de muita riqueza material, jamais tendo conhecido sequer algo parecido com necessidades, e que apresentam uma conduta humilde, são simples no trato com as outras pessoas, não menosprezam ninguém, tratam a todos, mesmo aqueles que estão numa posição de subalternidade, com civilidade, com educação, com respeito, com carinho, muitas vezes, por aqueles que possam ser mais próximos, né? E já também, num contraponto, conhecemos pessoas que nasceram numa condição de dificuldades materiais, de pobreza, às vezes até de miséria, e que, pelo contrário, né, possuem uma atitude de arrogância, de prepotência, de orgulho, né, que me lembro quando era criança, escutava na casa da minha mãe, na convivência com a minha mãe, com a minha avó, quando elas queriam se referir a alguém que tinha essa conduta, esse modo de ser arrogante, usavam a expressão, parece que tem o rei na barriga, né? E eu não entendia, na minha ingenuidade e ignorância, eu não entendia o que tinha a ver essa expressão, ter o rei na barriga, com o fato da pessoa ser arrogante ou não. Para mim, ter o rei na barriga era algo mais afeto a antropófago, quem come pessoas, quem come carne humana, não tinha nada a ver. Mas era uma expressão, hoje em dia não se ouve tanto, mas era uma expressão que se usava, né, para qualificar alguém que tinha essa conduta de arrogância, de prepotência, de querer mostrar-se, né, acima dos demais. Então vejam que não tem nada a ver absolutamente com a questão da riqueza ou da pobreza. Jesus, quando usa essa expressão bem-aventurados, os pobres em espírito ou os pobres de espírito, estava se referindo exatamente à necessidade de sermos humildes para alcançarmos esta condição de mérito e um dia habitarmos o reino dos céus. Não é? Era isso que Jesus estava nos ensinando, que nos ensina até hoje. A humildade como um estado interior, como um estado íntimo daquele que se reconhece filho de Deus, criatura, né? O Criador, a inteligência suprema que criou tudo que existe no universo, criou a nós também, todos nós, da mesma maneira, na simplicidade e na ignorância, em tempos que não há como precisar e não há como estabelecer no passado. Há muito tempo atrás, ele nos criou, não nos criou todos ao mesmo tempo, evidentemente. Cada um de nós, enquanto espírito imortal, foi criado numa era, num momento, mas todos nós, criaturas humanas que habitamos a Terra, temos a mesma origem, somos filhos do mesmo Pai, somos criaturas do mesmo Criador. Isso nos iguala, isso nos identifica, isso nos aproxima. Evidentemente que nesta igualdade
com relação à nossa criação, à nossa origem divina, há uma multiplicidade, uma diversidade infinita de caracteres. Não há duas criaturas que possam se dizer absolutamente idênticas. Há semelhanças, evidentemente, há parecenças no aspecto das tendências, das preferências, da natureza de cada um, mas jamais podemos dizer uma identidade ou uma igualdade entre duas criaturas humanas na Terra e mesmo no universo. Cada um de nós é um ser único e exclusivo, e que, a despeito da nossa origem, na simplicidade e na ignorância, o nosso processo evolutivo, através das múltiplas existências como espíritos encarnados num mundo material, foi nos proporcionando aprendizados, foi nos proporcionando condições de compreensão, de discernimento. Fomos gradativamente, estamos nesse processo ainda, superando as nossas tendências ao mal, as nossas tendências equivocadas e pouco a pouco aprimorando, lapidando em nós as virtudes do amor, as virtudes no bem, as virtudes na paz e na harmonia. Então nós não somos de maneira nenhuma idênticos, temos a mesma origem, mas somos criaturas diferentes. Mas há algo que deveria ser igual, podemos dizer assim, a todos nós, que é o que Jesus tenta nos ensinar. É a humildade, é buscarmos dentro de nós esta forma de ser e de agir, de nos comportar com humildade, com simplicidade, com brandura, com ternura, com carinho em relação a todas as criaturas. Porque quando Jesus fala de amar ao próximo, como devemos amar a nós mesmos, é evidente que nós pensamos nos mais próximos, na nossa família, o nosso núcleo ali mais presente no nosso dia a dia. Mas na medida que nós vamos aprendendo a amar estes próximos, mais próximos, se faz necessário também que nós comecemos a ampliar este círculo para a parentela um pouco mais distante, para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, para as pessoas da comunidade, e assim gradativamente ir estendendo esse amor ao próximo. E não há como amar ao próximo sem fazer o bem ao próximo, sem fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível, que esteja evidentemente ao nosso alcance, e cujo bem nós gostaríamos igualmente que o outro, se tivesse nas condições, pudesse fazer em nosso favor, em nossa direção. Então, este fazer o bem, que nós podemos traduzir pela caridade, fazer a caridade ao outro, e não só a caridade material, mas principalmente aquela caridade moral do respeito, da compreensão, do perdão, da benevolência, é que torna exatamente a convivência entre as criaturas harmoniosa, pacífica, benéfica, uma atmosfera de amor que se irradia de uns para com os outros, produzindo um estado de paz e de harmonia. Esse é o reino dos céus dentro de nós. Esse estado da alma em que a consciência está tranquila, porque nós não estamos infringindo a lei divina através de atos de desamor, o que nos foi muito comum no passado e que hoje cada um de nós vem nessa luta cotidiana, nesse esforço, e assim deve ser, para irmos modificando essa nossa maneira de ser. É um processo lento, é um processo demorado, é um processo solitário, que cada um precisa realizar. Temos ajuda, sim, temos apoio, sim, temos dos encarnados e dos desencarnados, certamente recebemos um suporte para esta ação, mas ela é individual e ela é solitária. Não é? Então, transformarmos de pessoas orgulhosas, de pessoas vaidosas, de pessoas
prepotentes, arrogantes, que se julgam melhores do que o seu semelhante. O problema do orgulhoso, do não humilde, do arrogante, é que ele tem a ilusão, ele sofre, na verdade, da ilusão de que por uma questão financeira, social, material, por um destaque obtido na sociedade humana, ele estaria, de algum modo, numa situação de superioridade a seus irmãos. O que não é verdade. Cada um de nós, pelas nossas necessidades evolutivas nesta existência, se encontra numa situação econômico, financeira, social, profissional, familiar, absolutamente ajustada, adequada àquilo que nós precisamos aprimorar em nós. As experiências que nos são proporcionadas por estas condições nesta vida são exatamente aquelas de que nós mais necessitamos. Então, não se trata de um privilégio, né? Aquela que nasceu numa situação de grande riqueza, de grande destaque social, de poder político, econômico, não é diferenciado dos demais por um mérito divino. Não. É apenas uma condição transitória, momentânea, da qual a pessoa é necessitada de passar para aproveitar esta condição e realizar todo o bem que estiver ao seu alcance. A riqueza constitui uma prova dificílima para aqueles que nela se encontram, porque ela provoca em nós todas essas paixões que nós trazemos ainda na intimidade, do orgulho, do egoísmo, da cobiça, da avareza, né? Do menosprezo para aqueles que estão numa situação de inferioridade econômica e social. Então, se nós não tomarmos muito cuidado, se nós não formos conscientes de que trata-se de uma situação provisória, temporária, de modo que hoje eu posso estar numa situação econômica, financeira, social avantajada e amanhã numa outra existência, por necessidade de reajuste, de expiação ou de prova, numa situação completamente diferente, de pobreza, de miséria, de carência, de dificuldade. Eu deixei de ser superior para me tornar inferior? Não, continuo a mesma criatura, ainda lutando com as minhas dificuldades interiores. Mas a situação momentânea em que cada um de nós nos encontramos, ela tem a ver com as nossas necessidades profundas de autoaprimoramento. Não é privilégio, não é graça divina, não é? De me colocar numa posição de que estou acima de todos os demais, que os outros me devem algum tipo de reverência, de subserviência, de humilhação. É um grande equívoco, grave, quando uma pessoa que se encontra numa posição de comando, de liderança, abusa dessa sua condição e humilha o seu semelhante, e maltrata o seu semelhante, e causa dor e danos ao seu semelhante, achando que tem o direito de agir dessa maneira. Não temos esse direito. Ninguém tem. Como da mesma forma, quando nós nos encontramos numa situação de não riqueza, de pobreza, de carência material, de dificuldades, não temos o direito de atacar, de prejudicar aqueles que nós consideramos que seriam os responsáveis pela nossa condição, só pelo fato de que eles têm dinheiro e nós não. O que nós temos que fazer ao nos encontrarmos numa situação como essa, é lutarmos, é fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, com honestidade, com brios, com dignidade, com denodo, a fim de superarmos essas dificuldades.
provavelmente, às vezes isso muda, mas provavelmente nós nunca alcançaremos uma condição de riqueza. Mas são muitos os casos que nós conhecemos de pessoas que tiveram uma origem muito humilde, que viveram um período de infância, de juventude com muitas dificuldades, mas que com o esforço, com o estudo, com a dedicação, com o sacrifício, conseguiram superar essa situação, saíram deste ambiente de dificuldades e conseguiram formar famílias e dar a seus filhos uma condição melhor de estudo, de educação, para que eles tivessem condições de terem as suas profissões, formaram seus filhos em faculdades. Então, é possível vencer as dificuldades, sem dúvida nenhuma. E esse é um dever que cabe a cada um de nós, quando nos encontramos em qualquer situação, mas principalmente numa situação de dificuldade material, de dificuldade financeira. Mas é preciso lutarmos, é preciso nos esforçarmos, nos dedicarmos, nos sacrificarmos para conseguirmos superar. É evidente que a vida de alguém que tem dinheiro não é mais fácil, mas é diferente. Os problemas que alguém portador de riquezas enfrenta, eles não têm nada a ver com os problemas que alguém pobre precisa lidar no seu dia a dia, mas não quer dizer que a pessoa rica está isenta de problemas. Ela também tem seus problemas para administrar a sua fortuna, para lidar com todos os assuntos relacionados à movimentação do seu patrimônio, para lidar com os interesses que possam gravitar em torno dela, de pessoas que veem ali alguém de quem elas possam se aproveitar, de quem elas possam de algum modo extrair algo, algum benefício, alguma vantagem. Não é fácil também viver nessa situação. Então, cada um está na situação que tem que estar e enfrenta os problemas que tem que enfrentar. O que Jesus diz aqui é, independente da nossa condição material, econômica, social, é fundamental que a nossa postura perante a vida, perante Deus, perante as leis divinas, perante as relações com as outras pessoas, sejamos e tenhamos uma postura de humildade. Humildade em relação a Deus, reconhecer que Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Muitos homens de grande inteligência refutam por orgulho essa ideia da existência de Deus, exatamente porque não querem se sujeitar a uma posição de subalternidade em relação ao Criador. Se julgam tão capazes, se julgam tão talentosos, se julgam tão inteligentes que não concebem, por conta do orgulho, da vaidade, o fato de que mesmo assim, mesmo diante de toda a inteligência, de toda a capacidade, de toda a condição, são criaturas e, portanto, há um ser superior que comanda, que dirige com leis justas e amorosas os destinos de todas as criaturas. Então vejam como nós ainda somos perturbados das ideias, né? Como muitos de nós ainda nos encontramos tão distantes da verdade que liberta, porque a ilusão do poder, a ilusão de uma inteligência acima da média, a ilusão de uma posição de destaque no mundo dos homens, faz com que as criaturas ainda se acreditem acima do bem e do mal, que não precisam de Deus. Na literatura temos muitas obras de homens intelectualmente brilhantes que tratam a ideia de Deus como uma concepção dos espíritos muito simples, das mentes limitadas, né? Uma noção criada pelos homens para diminuir a sua angústia diante do nada, diante da impossibilidade de ascender materialmente. Veja que loucura, que ponto que nós chegamos
por orgulho, por vaidade, por egoísmo. Né? Então, Jesus coloca claramente: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então ele nos faz uma promessa, né, que nós alcançaremos em nós, na nossa intimidade, esse estado divino, esse estado de paz, de serenidade, de equilíbrio, de harmonia absoluta, a partir de uma vida humilde. Né? Há uma passagem interessante que, quando Jesus, logo que ele convida os seus seguidores, né, os apóstolos, a esposa de Zebedeu, que era mãe de 2 apóstolos, Tiago e João, vai com os filhos até Jesus para ter uma conversa, e ele pergunta a ela: o que queres? E ela diz: olha, Senhor, já que o Senhor está aí na iminência de construir um reino, designa os meus filhos para estarem cada um à sua direita e à sua esquerda, e poder compartilhar com o Senhor dessa glória. Né? E Jesus então pergunta: mas será que eles são capazes, né, de beber o cálice que eu beberei? Você não sabe o que está pedindo. Será que eles seriam capazes de beber o cálice que eu terei que beber? E ela afirma que sim. E Jesus diz: bom, é certo que eles também beberão o cálice amargo, né, dos sofrimentos, das perseguições, mas quanto a designar quem estará à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim, é a Deus que cabe. Né? A Deus compete essas diretrizes. Por quê? Porque isso depende dos méritos individuais. Aqueles que alcançaram já a condição de poder estar próximos a Jesus, serem servidores diretos do Cristo, não só os apóstolos que com ele estiveram aqui na terra, mas tantos outros espíritos, o fizeram não por uma escolha individual de Jesus, por uma preferência: eu gosto mais de João, eu gosto mais de Pedro, eu gosto mais de Mateus. Não, foi por mérito, foi por esforço de cada um. Ao entenderem a mensagem do Evangelho de Jesus, procuraram continuadamente praticá-lo, vivenciá-lo nas coisas menores, nas coisas maiores. E essa prática, essa autotransformação que cada um deles, cada uma delas, certamente realizou, os habilitou para se sentarem ao lado de Jesus, para ocuparem posições ladeando o Mestre, não em termos de igualdade, mas em termos de capacidade para seguir as suas diretrizes, os seus comandos, as suas instruções, e fazer com que essas instruções depois sejam trazidas ao plano terreno através de outros tantos espíritos. Então, Jesus explica ali para a mulher de Zebedeu, mãe de João e de Tiago: olha, não sou eu quem escolho, é o Pai quem define, porque é o mérito que cada um alcança, que pela lei de causa e efeito irá colocá-los onde eles tiverem que ser colocados. Então, veja a humildade deste espírito. Eu sou o governador espiritual do planeta. Eu poderia dizer: vai acontecer isso com ele, vai acontecer aquilo com ele, mas não. Cabe a Deus. Cabe a Deus essas decisões, não a mim. Eu sou filho de Deus como todos vocês. Jesus sempre se colocou nessa condição de se referir ao Pai, a Deus como Pai. Eu e o Pai somos um só. Não queria dizer que ele era Deus, mas que ele atingira tal evolução espiritual que o colocou na condição de comungar do pensamento divino.
estar em contato direto com o pensamento de Deus e a partir deste contato, dessa interpretação das vontades do Criador, agir de forma a fazer com que aquelas vontades se traduzissem em ações nos mundos, né, sobre os quais Jesus certamente tem grande responsabilidade. Então vejam, a humildade aí expressa, né, de uma forma tão clara, né, tão clara. Quando Jesus, na ceia, após terminada a ceia para comemorar a Páscoa, pede uma bacia, um jarro d'água e começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro se altera, porque lavar os pés de alguém naquele tempo era uma tarefa que cabia exclusivamente aos escravos. Então era uma tarefa que não era uma tarefa muito digna na visão das pessoas de então. E Jesus faz questão, inclusive ele tem uma certa DR com Pedro, né? Ele fala firme com Pedro, porque Pedro ali não estava sendo humilde, Pedro ali estava sendo orgulhoso ao se negar a deixar Jesus lavar os seus pés, né? Não, então Jesus tem ali um ato de extrema humildade para com os seus amigos, porque ele muito os amava. Então ele quis mostrar que quando nós amamos alguém, nós devemos fazer tudo o que podemos para o bem-estar desse alguém, para a felicidade desse alguém, para a paz de espírito desse alguém, para o equilíbrio emocional desse alguém. Então ele dá de forma concreta, objetiva, sem termos de equívocos ou de más interpretações, qual é a referência de humildade, qual é o padrão de humildade que nós devemos buscar. Se Jesus é o mestre e guia, é o exemplo que Deus colocou na terra, máximo de perfeição, são nesses gestos que nós devemos nos espelhar. São nessas atitudes cotidianas do Cristo que nós devemos buscar inspiração para as nossas próprias condutas. Evidentemente, não estou aqui querendo nos comparar a Jesus, não, de maneira nenhuma. Mas temos que ter claro que se Jesus nos ensinou desta maneira, já naquele tempo, é porque ele sabia que nós já éramos capazes de fazer tal qual ele fazia. Não estou falando aqui dos milagres, das curas, não, mas destes gestos de amor para com o semelhante. Ele sabia que nós já éramos capazes desses feitos. E até hoje nós estamos lutando com muitas dificuldades, primeiro para compreender intelectualmente, depois para sentir e principalmente para colocar em prática em nossas vidas o Evangelho. Então este é um ensinamento de grande importância, de grande profundidade, e não tenhamos dúvidas, não fiquemos presos aqui a questões de semântica, de palavras. Não, o sentido ele é claro, ele é direto, ele é profundo, ele é verdadeiro. Não temos por que ficar dando voltas com interpretações, porque Jesus fala da humildade, né, da simplicidade. Tomai o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. A brandura. Né? Nós vemos hoje um mundo, uma sociedade carente de brandura, carente de ternura, de bons sentimentos, de afetos verdadeiros entre as criaturas. Temos a impressão, muitas vezes, de que somos constantemente movidos por sentimentos de raiva, de desejo de prejudicar, de fazer o mal, de nos vingarmos, sem saber direito de quem nem por quê. Estamos constantemente
vivenciando, experienciando conflitos íntimos que transbordamos nas nossas relações através de palavras e atos agressivos, violentos muitas vezes. Esses tempos de quarentena, de isolamento social, lamentavelmente, têm aumentado os casos de violência doméstica. Né? Nós, ao invés de aproveitarmos essa situação, que é difícil, sem dúvida nenhuma, mas aproveitarmos essa situação para refletirmos sobre o que precisamos mudar, o que precisamos transformar em nós mesmos, buscarmos reconstruir as nossas relações com os cônjuges, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os amigos. Não! Deixamos nos invadir por uma angústia, por uma ansiedade, por uma raiva de quê? De quem? E pior, extravasamos isso ao falar e ao agir. Estamos sendo brandos? Estamos sendo caridosos para com o nosso semelhante? Estamos observando os ensinos de Jesus em nossas vidas, agindo dessas maneiras? Penso que não. Penso que estamos indo na direção oposta. Então, se estamos vivendo um momento de reclusão, de isolamento, de distanciamento social, e tudo que nos acontece é regido pela vontade divina, cabe perfeitamente a pergunta: o que é que Deus espera de nós? Sempre, mas especialmente nesses momentos que a sociedade humana vive. Que lições importantes para o presente, para o futuro próximo, mas para o futuro longínquo, nós podemos e devemos tirar destes momentos que estamos vivendo. Reflitamos, não sejamos autômatos, agindo meramente por impulsos, por instintos, maus instintos. Orai e vigiai, para não cairdes em tentações. Orar significa manter essa conexão com o plano superior, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. E vigiar. Vigiai o quê? O vizinho? Que horas que ele chegou, com quem que ele saiu? Vigiai. Eu me vigiar. O que há dentro de mim, o que brota dentro de mim, principalmente em momentos de contrariedade, em momentos em que as coisas não estão exatamente de acordo com o que eu gostaria, com as minhas vontades, com os meus desejos. O que é que vem lá de dentro? E sermos humildes para reconhecer que ainda é natural, é compreensível que essas emoções, esses sentimentos negativos brotem, aflorem, mas nós temos que ter a capacidade de lidar com esses conteúdos e não permitir que eles extravasem nas nossas falas, nas nossas condutas. Isso nós já somos capazes. Mas para isso a humildade. Para isso o entendimento de que não importa o que eu sinta, e é verdade o que eu sinto, eu não posso transformar o que eu sinto numa pedra, numa arma, através das palavras, através dos atos, contra quem quer que seja. Eu devo ao meu próximo, ao meu semelhante, o amor, a fraternidade, o respeito, a brandura no falar e no agir. O que trago dentro de mim precisa ser trabalhado, precisa ser transmutado, precisa ser reequilibrado, reequacionado, dar um novo significado a essas emoções, a partir do entendimento de que se faz necessário para todos nós a humildade. Nós encerramos por aqui a nossa fala de hoje,
agradecendo imensamente a atenção, o carinho de cada uma, de cada um de vocês e deixando aqui os nossos votos de saúde para cada uma, para cada um de vocês, para seus familiares, para seus entes queridos e que nós possamos superar todas as dificuldades que a vida nos apresenta no momento atual, em momentos futuros, lembrando-nos sempre dos ensinamentos amorosos do Mestre Jesus. Muita paz.